Hoje, nessa sexta-feira, se reúne excepcionalmente a comissão desta Casa de Saúde, presidida pelo vereador Peixão, tendo como membros o vereador Robson Risse, né? E também o vereador Jonathan. E, excepcionalmente, o vereador Celso Peixão, no qual faz parte do meu partido, inclusive, MDB, ele me designou para que pudesse presidir essa sessão em nome da comissão, já que ele está em outra agenda também voltada à área social. E como o nosso lema aqui é trabalhar e juntar o tempo, pois as necessidades da população não esperam, então nós optamos em dar início à sessão. Então, declarar aberta essa audiência pública sobre o tema Fortalecendo a Causa. E qual é essa causa? É a causa que trata do combate, né, ao uso e à dependência química. Inclusive, aí, quando a gente fala de dependência química, vamos lembrar e incluir álcool e drogas ilícitas. E hoje nós temos a honra de estar conosco aqui, né, o presidente do COMAD, o COMAD aqui de São José do Rio Preto, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas. Também manda seu representante, o senhor Pedro Gonçalves, que é o presidente da FENAPAD, Federação Nacional dos Profissionais que Tratam Alcoolismo e Drogas. E hoje, o que nós vamos debater em especial é um projeto de lei de nossa autoria, motivo pelo qual tenho a honra de estar presidindo essa sessão, que é o projeto de lei 47/2026. Ele dispõe sobre a instituição de diretrizes para fortalecimento da política municipal de prevenção e tratamento da dependência química. Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos para essa finalidade e estabelece participação formal do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, o COMAD. Então, quero iniciar essa sessão pedindo para que venha compor a mesa o vereador Abner, que está presente aqui. Muito obrigado pela sua presença, vereador Abner. Ele fez questão de participar, depois ele terá um momento também da sua fala. E peço que componha a mesa aqui ao nosso lado o presidente do COMAD, Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, o William Arruda. William Arruda, faça favor, abrilhanta aqui a nossa mesa. Quero registrar aqui a presença de vários pastores, presidentes de entidades, tá? Isso é muito importante. Depois eu vou registrar o nome de todos aqui, por favor, né? Pedir para que a minha assessoria enumere os nomes. Bom, me permita agora, então, gente, William, vou fazer uma introdução. Vereador Abner, tudo bem? Obrigado pela presença. Eu vou fazer uma introdução aqui explicando o que é esse projeto de lei e deixar bem claro que você que acompanha a TV Câmara, você que nos acompanha aqui ao vivo, você pode e deve mandar suas sugestões. O motivo dessa audiência pública é justamente receber sugestões e críticas em relação a esse projeto de lei, que nada mais, nada menos, ele obriga que o Poder Executivo, que o município de Rio Preto, invista 1% do orçamento líquido anual nesta política. Certo? De pronto, já antecipo que 1% do valor líquido equivale a algo em torno de 35 milhões anuais. Parece muito? Não, é muito pouco. Mas é o que nós precisamos que realmente o município, e que sirva de exemplo também para outros municípios, adotem essa política. Tenham uma política neste sentido. Porque hoje, William, virou patinho feio, né? Cuidar de dependentes químicos virou patinho feio. Então, ninguém quer fazer, acabam só terceirizando as entidades, graças a Deus que existem as entidades. Então, o projeto de lei, em apertada síntese, ele versa e diz o seguinte, vamos lá, projeto de lei 47/2026. Ficam instituídas diretrizes para fortalecimento das ações de prevenção, tratamento, reinserção social e aquisição de medicamentos no âmbito da política municipal sobre álcool e outras drogas ilícitas no município de São José do Rio Preto. Artigo 2º. O Poder Executivo fica autorizado, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, a destinar até 1% da receita corrente líquida do município para financiamento das ações previstas nesta lei.
Artigo 3º, os recursos poderão ser aplicados em: inciso 1, fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Inciso 2, apoio às comunidades terapêuticas regularmente credenciadas. Inciso 3, ampliação da capacidade de atendimento especializado. Inciso 4º, aquisição de medicamentos constantes da Relação Municipal de Medicamentos, REMUNE, e da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME. Inciso 5º, aquisição de medicamentos complementares, conforme protocolos clínicos aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde. Inciso 6º, programas de prevenção comunitária e escolar. Inciso 7º, ações de reinserção social e apoio às famílias. Artigo 4º, o Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Drogas, COMAD, participará formalmente do acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações previstas nessa lei, podendo, inciso 1, emitir parecer consultivo sobre a aplicação dos recursos. Inciso 2, acompanhar os relatórios de execução orçamentária e financeira. Inciso 3, sugerir prioridades de investimento com base em diagnóstico territorial. Inciso 4, promover audiências públicas para avaliação da política municipal. Artigo 5º, a execução das ações previstas nessa lei dependerá de inclusão nas peças orçamentárias e de regulamentação por decreto do Poder Executivo. Inciso 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. A autoria é desse vereador, Jean Dornelas. Pois bem, eu gostaria até que depois colocasse em tela a lei, por gentileza, isso, deixar ela na tela, né? Isso é importante, o pessoal ter visualizar. E o munícipe, o cidadão, poderá enviar suas sugestões para o meu e-mail do Advogado do Povo. Isso é o e-mail aqui da Câmara Municipal. Até eu pedi para a minha equipe, onde está o e-mail aqui, Renata? De cabeça, eu não decorei ele. geandornelas@riopreto.sp.leg.br. Muito obrigado. E no WhatsApp do Povo, que é o 17 981 440179. 17 981 440179. Vou fazer uma pequena explanação rápida aqui dos motivos, vereador Abner. O que acontece, vereador, todos estão presentes, e William, a ideia desse projeto de lei, quando algo é bom, nós temos que compartilhar. A ideia nasceu do William Arruda, que ele tem uma história pessoal de defesa desses cidadãos, uma história pessoal de luta por estas entidades, e ele teve essa ideia, ele trouxe ao nosso gabinete, e nós prontamente colocamos em prática. Então, daí o motivo, né, e orgulho de hoje, o William ser, inclusive, presidente do COMAD. E o objeto, a ideia principal desse projeto de lei, é que esse recurso exista, que exista uma política pública municipal, e que essa política seja tocada por quem entende, quem é do ramo, quem sabe o que está fazendo. Porque muito nos escandaliza quando nós vimos aí bilhões de reais em ministérios, secretarias, dinheiro mal aplicado, dinheiro mal utilizado. Por quê? Porque não é tocado, maestrado por quem entende. Que é como tocar uma sinfonia. Porque esta questão que envolve os dependentes químicos e essas entidades é um ecossistema. É um ecossistema que precisa funcionar. Então, nada melhor que alguém que entenda. Então, eu gostaria de passar a palavra para o vereador Abner, qual agradeço a presença dele, que ele tem, já me antecipou, que ele tem uma sugestão muito importante, e ele está conosco nessa luta. Em algumas situações, eu e o vereador Abner divergimos, mas em outras nós convergimos, e o que importa é essa relação sadia, harmoniosa, que visa atender e alcançar a população. Nessa hora, o político, o homem e a mulher pública não podem se preocupar com ideologias, seja de partido, seja qual for, mas sim com a população. Eu fiquei muito feliz com a presença do vereador Abner, que tenho certeza que pela sua experiência de vida como parlamentar vai contribuir para a gente. Abner, você tem aí 5 minutos para fazer a sua exposição, por gentileza, e muito obrigado novamente.
Bom, boa noite, presidente desta audiência, vereador Jean Dornelas, William, presidente do Comad, aqui de São José do Rio Preto, meu amigo, vereador Raí, de Potirendaba, vereador mais votado da cidade, população que nos acompanha, os representantes das entidades. Eu quero começar parabenizando a realização dessa audiência pública. Eu acho que discutir a prevenção e o tratamento da dependência química, ela é discutir vida, ela é discutir dignidade, ela é discutir saúde. Então, como vereador, eu tenho a convicção de que as políticas públicas sobre álcool e outras drogas precisam deixar de ser apenas um discurso e se tornar política pública de verdade, lá na ponta, com recurso. Então, eu quero ver ações concretas, eu quero ver investimento, eu quero apoiar esse projeto de lei que destina o 1% do recurso para essas políticas públicas. Eu acho que a gente não pode falar de saúde mental e dependência química apenas quando a crise acontece, porque a gente vai remediar. Eu estava falando agora há pouco aí do CTA, né? Muito mais barato prevenir do que remediar. Remediar sai muito mais caro para os cofres públicos, é muito mais difícil e muito menos eficiente depois que o problema acontece. Então, eu acho que a gente precisa investir em prevenção, em equipes capacitadas, em campanhas educativas, em uma rede de atendimento que acolha não só os que sofrem nas garras da dependência, mas as suas famílias, que são codependentes, que sofrem junto, muitas das vezes de uma forma muito dolorosa, porque codependem de uma dependência. Isso é muito triste. Eu quero anunciar aqui, vereador Jean Dornelas, que eu vou fazer uma emenda neste projeto, conforme já conversamos, porque hoje nós estamos vivendo a história, nós estamos vivendo um novo contexto, onde mais uma dependência está arrasando as famílias brasileiras, e principalmente aqui em São José do Rio Preto, que é, no CID, a medicina classifica como ludopatia. É o CID da dependência de jogos de azar, da compulsividade. Isso, leia-se, tigrinho, bets, plataformas online de apostas. Isso está acabando com as famílias brasileiras. Isso está acabando com a nossa geração. E este vício, cruzado com a dependência química e a dependência de álcool, é um furacão na vida de qualquer pessoa. Pode ser jovem, pode ser velho, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser preto. Hora que esse vício chega na família, ela destrói. É uma coisa assim, ligeira. É uma dependência diferente. A medicina está sambando a psiquiatria agora para dar uma resposta para essa nova patologia. A gente sempre teve. Eu ouvi histórias de avós, de alguém que perdeu a fazenda em jogo, né, que perdeu a família, a mulher, porque vivia em casa de apostas, em cassinos. Agora a gente tem aqui no celular, dentro de casa, 24 horas por dia, qualquer valor. Para a pessoa simples, que ganha um salário mínimo, que ganha aí uma diária, vamos colocar aí um valor de R$100, para essa pessoa é muito tentador a possibilidade desses R$100 se tornar 1.000, se tornar 2.000. E aí a pessoa assiste uma novela, assiste um jogo de futebol, vereador, e os locutores, com a influência que eles têm, os narradores, o tempo todo falando de bet, de aposta. A gente assiste um filme na TV, todo comercial, até durante o filme aparece lá, betana, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, gente, isso aí precisa acabar.
nós vimos que o Congresso Nacional não está muito aí com essa situação. Por que será? Porque eles estão ganhando dinheiro de quem está lucrando com a dependência? Porque não tem explicação. A gente teve um projeto lá no Congresso Nacional da BBB. Big Techs, Bets, tem que taxar, tem que colocar o imposto lá em cima, que nem fizeram com o cigarro. Acabar com a propaganda e colocar o imposto o máximo que der, colocar tudo em cima. Vocês querem lucrar em cima da perca da sociedade? Então vocês têm que pagar tudo. Vocês têm que dividir o lucro para pagar o tratamento deles, quando eles entram no fundo do poço. Mas parece que o Congresso não quer. Graças a Deus, nós temos as instâncias. Nós temos aqui uma Câmara Municipal atuante. Inclusive, eu aproveito e te parabenizo, o vereador Jean Dornelas, por esta audiência pública. Esta audiência pública tem muito valor, muito peso nos dias de hoje, no contexto em que a gente está vivendo. Eu falo aqui como uma pessoa que enfrentou problemas de saúde mental. Eu acho que ficou claro para a cidade inteira, quando eu fui internado em março, fiquei março e abril, num hospital psiquiátrico, no Instituto Bairral de Psiquiatria, lá em Itapira, após procurar o Bezerra de Menezes e ser muito bem atendido lá, eu precisei de uma internação. Eu achei que eu não tinha o direito de me afastar para cuidar da minha saúde mental, mas eu estava quase morrendo. E tive ainda todo o processo exposto o tempo todo, na mídia, nas páginas, na rede social, na imprensa. E tem que ser mesmo, eu sou uma figura pública, eu escolhi ser vereador, não tenho vergonha de falar sobre o meu problema. Nós tivemos uma página aí, vagabunda, que tentou fazer uma alusão à minha internação. Nem coragem eles tiveram de colocar meu nome lá, porque eles sabem que é crime você expor um atestado médico de quem quer que seja. Porém, eu sou uma pessoa pública e eu não tenho vergonha de falar. Eles tentaram, vereador Jean e William, fazer uma alusão, colocaram lá uma arte, eu queria até colocar essa arte aqui para vocês, vou ver se eu acho aqui no meu celular enquanto eu falo. Tentaram fazer um post, fazendo uma alusão com as seguintes palavras: vereador da comunidade LGBT é internado por dependência química. Vagabundos e mentirosos. Aqui, ó. Não sei se dá para dar um zoom aí na câmera para o pessoal ver. Olha aqui o post. Eu não quero nem dar palco para essa página, eu não vou nem falar o nome dela. Vou tentar apagar aqui, porque é isso que eles querem. Eles querem palco, eles querem likes. Então tem gente aí, ó, por trás disso aí. Por isso que eu protocolei a CPI da milícia digital aqui. Mas olha a maldade, William. Você que é uma referência aqui nesta luta da dependência química e da importância que tem o Conselho Municipal de Álcool e Drogas na nossa cidade. Vereador da bancada LGBT internado por dependência química. Quem que é esse vereador aqui? Segundo as informações, ele já teria pensado em procurar novamente o Hospital Espírita Bezerra de Menezes de São José do Rio Preto para internar. Oi? Da onde que eles estão tirando essas informações? Porque eu não reconheço nenhum outro vereador da comunidade LGBT da nossa região, do interior do estado de São Paulo, que tenha se internado. Bota meu nome. Parem de se esconder, seus vagabundos, canalhas, inúteis. Vocês queriam o quê? Me atingir? Vocês erraram, viu? Se é para mim isso aqui, tinha 3 CID no meu relatório, no meu atestado médico. E nenhum deles era dependência química. Até porque o uso de substâncias, ele pode ser café, pode ser remédio para dormir, pode ser calmantes. Os jogos patológicos que eu tive problema, foi um furacão na minha vida. Chama ludopatia, existe um CID, a Organização Mundial de Saúde classificou esta doença. E além disso, existe a depressão, que eu acho que é a maior causadora de todas as dependências que a gente tem hoje.
Porque quando a pessoa tem depressão, não é uma doença que ela acontece do dia para a noite. É um processo. A depressão ela vai se desenvolvendo. E neste processo, você vai perdendo os prazeres que você sempre teve. Você perde a vontade de trabalhar, você perde a vontade de praticar os esportes que você gostava, os hobbies que você gostava. Você procura formas de fugir da realidade, porque aquela dor te consome, então você se apega ao que você tem mais próximo. Pode ser o álcool, a droga, o jogo, companhias ruins. E nesse momento, a família tem um papel fundamental, ou de atrapalhar, de botar o dedo lá e fazer a pessoa se sentir pior, ou de ajudar, de acolher. Que aí, eu tive lá internado, com mais de 60 pacientes. O hospital onde eu estive é o maior hospital psiquiátrico da América Latina. Tem mais de 9 setores. Lá eu vi exemplos de pessoas que têm 30, 40 internações na vida. E de pessoas que tiveram uma e nunca mais retornaram. E se Deus quiser, eu serei dessas pessoas aí. Eu tive um intensivão, 45 dias. Psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, terapeutas, medicamentos. Eu sempre fui cético, nunca acreditei em medicamento. Eu ia lá no Bezerra de Menezes quando eu tinha crises, eles me davam remédio para me acalmar, para dormir. Eu pegava a receita, ia na farmácia, eu comprava tudo. Eu tomava uma semana e parava, porque eu não via. Eu não acordava assim e falava, pô, hoje eu estou feliz. É óbvio, a medicação demora para fazer efeito no organismo. É 20, 30 dias para você começar a se reorganizar. Seu corpo tem que repor as vitaminas. Tem vitamina que te dá ânimo, que te, né? Então, assim, é muito complexo um tratamento de saúde mental. Eu vivi isso. Eu vi como não fazer, porque internado ali comigo tinha pessoas que já passaram por 300 clínicas, 300 hospitais, 300 CRAS, e não resolveu o problema. Então, assim, a gente tem que ir na raiz. Então, só para concluir, vereador, eu aproveitei, eu tinha conversado com o Ida que eu viria nesta audiência, para colocar a minha voz e o meu exemplo como um jovem que saiu de casa com 16 anos de idade, vim para São José do Rio Preto sozinho, sem um amigo, sem um parente próximo nessa cidade, e fiz minha vida ali no calçadão, indo todos os dias com o meu violoncelo, tocando nas ruas, recebendo amor e carinho da população. O Raí é prova, ele tem uma loja ali no calçadão. Isso me fez me tornar vereador da maior cidade da nossa região, de uma metrópole, sozinho, sem comprar voto, sem vender a minha alma para ninguém. E quando eu consigo conquistar o meu sonho, por decisões erradas, talvez por inexperiência, e talvez por ter ficado deslumbrado com isso aqui, tomei decisões erradas, fui influenciado, fui manipulado, e me arrependi amargamente, isso quase custou a minha vida. Eu tive que parar 2 meses, me afastar, meu suplente teve que assumir aqui, para eu ir lá entender o que estava acontecendo com a minha cabeça, porque era o momento que eu mais deveria estar feliz por ter conquistado o meu objetivo. O momento que eu tinha estabilidade financeira foi onde eu acabei com o meu dinheiro no jogo, nas apostas. Eu tenho vários troféus de pôquer lá em casa, porque eu adoro jogar, é um hobby. Quando eu entrei em depressão, o jogo se tornou um inferno na minha vida. Eu não jogava para ganhar, eu jogava pela sensação do desafio, que a plataforma foi psicologicamente pensada para te entregar essa sensação, as migalhas. Ela te dá, ela te toma, é o quase, a sensação do quase. Você acha que você vai, mas você não vai. No longo prazo, você nunca vai. Eu vivi isso. E nesse processo, vereador Jean Dornelas, eu vi vários jovens se afundando, da minha idade, mais novos do que eu, entregadores de iFood, que passam a viver pela dependência. Trabalha para conseguir o dinheiro, para apostar no tigrinho, para comprar a substância, e é um ciclo que não se acaba.
Pelo contrário, acaba com a pessoa. E esses jovens não têm para quem pedir ajuda. Porque se falar para a família, vai ser pior. Porque a família não sabe nem reagir. Não sabe nem o que fazer. Fala que tem que prender, que internar. E a pessoa vive nesse ciclo e vai se isolando cada vez mais, vai se afundando cada vez mais. Eu vivi isso. Então, vereador Jean Dornelas, eu agradeço muito o espaço que Vossa Excelência me cedeu aqui. William, eu me coloco à disposição como mandatário dessa casa para somar nessa luta. Eu não posso fazer talvez uma injustiça com a minha história. Eu tenho que honrar o que me fez chegar aqui nessa casa, que foi a confiança do povo. Então, se eu passei por isso, e eu entendi a importância da saúde mental, é injusto com a minha própria história eu me calar diante desse problema social que a gente vive agora. Vendo com meus próprios olhos muitos jovens, adultos, pais de famílias, se afundando na adicção, nos vícios, nas dependências. E quando a gente tem alguma coisa pontual, uma crise momentânea, sempre tem algo para preencher, que a gente não consegue encontrar. E quando a gente não sabe o que a gente está querendo preencher, é muito pior. Porque a gente vai que nem um trem sem freio, a gente só vai. Chuta o pau da barraca mesmo e só vai. Isso é muito triste de se ver. Os jovens chutando o pau da barraca, os pais de família chutando o pau da barraca e deixando aí o jogo, a droga, o álcool controlar suas vidas. Permite uma parte, vereador? Eu queria Claro. encerrar a sua fala com um pedido de palmas a Vossa Excelência pela sua coragem e humildade. Tá? Então, merece palmas, sua coragem, sua humildade, obrigado. Quero te dizer que a sua emenda será muito bem-vinda, tá certo, William? Vai engrandecer muito, né? Então, eu te agradeço demais, muito obrigado. Eu que agradeço, vereador. Obrigado. Boa audiência a todos. Eu vou ter que ir, vereador, porque eu estou aqui desde as 9 da manhã. Eu te agradeço. Teve CPI, teve audiência pública da diversidade, teve várias outras coisas, Tá trabalhando mas a gente bastante. segue trabalhando. Muito obrigado pela oportunidade, Obrigado. vereador. Boa audiência a todos, viu? Obrigado mesmo. Eu quero registrar aqui a presença das autoridades, especialmente do deputado Mota, representado pela sua assessora, nossa amiga Márcia, e quero fazer um registro especial do meu amigo Raí. O Raí, que é o vereador mais votado de Potirendaba, eu sou amigo pessoal da família, eu vi ele se candidatar a primeira vez, o pai dele, meu querido Zé Marco, que eu amo, adoro ele. Teu pai não para de mandar as mensagenzinhas lá todo dia de manhã, viu? Fala para ele que eu estou vendo as mensagenzinhas, viu? Eu queria te pedir 2 favores, Raí, 2. O primeiro, que você apresente em Potirendaba esse projeto. E o segundo, que você faça uso da palavra para falar um pouquinho para a gente disso lá em Potirendaba. Por favor, venha aqui à frente, por favor, puder ocupar a tribuna, te agradeço. Nos dá a honra de potirendabense, né, ocupar. Eu costumo contar uma história, eu fui prefeito de Potirendaba por um dia. Eu era procurador-geral do município, não estava presente o prefeito, que era o Carlos Adalberto, nem o vice, o Anísio, e nem o presidente da Câmara. Aí eu assinei um decreto, Raí, como prefeito em exercício durante um dia. A Rosinha é testemunha disso. Faça favor, o microfone é seu, por favor, saúda o pessoal. Pode ligar, aperta o botãozinho ali. Muito obrigado, Raí, pela sua presença. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. William, muito obrigado pelo convite. Jean, sempre vereador do povo, já nos deu a honra de ser procurador municipal lá na gestão do Dr. Carlos em Potirendaba. Trabalhou junto com o meu pai. Você é uma inspiração. Muito dos vídeos, muito dos trabalhos que você faz, a gente dá uma olhada, a gente se inspira e defende a população lá de Potirendaba. Eu tive a oportunidade de saber dessa história, desse período que você foi prefeito por um dia em Potirendaba, e muitas pessoas te admiram desde a época que você fazia o balanço geral, todo o trabalho que você faz na parte da tarde, a galera gostava muito de assistir, e é um prazer estar aqui com todos vocês, discutir e conversar de um tema tão relevante, né? Saúde mental,
dependência química, representado aqui pelo Comad, pela FENAPAD, que são instituições sérias que defendem quem mais precisa. Vocês abraçam, vocês acolhem, às vezes, muitas pessoas que a própria família já não consegue mais. Que esse 1% seja revertido para essa população que precisa muito. E parabéns, Jean, parabéns, William, por defender essa causa, por levantar essa bandeira, aonde muitos aí acabam... Estou te entregando o modelo aí, tá? Eu vou aplicar em Potirendaba, vou colocar a título de indicação, porque lá a gente não tem emenda impositiva, mas que a gente possa ter no nosso orçamento também essa destinação, que nós sofremos muito com a dependência química, muito bem abordado pelo vereador Abner, que ele deu um testemunho, né, uma superação. Quantas pessoas passam por esse problema, quantos relatos até de suicídio relativos a fracassos para os jogos. E eu ouvi de um amigo e quero compartilhar com vocês, o jogo, o dinheiro de jogo, até quando a gente ganha, a gente perde. Porque não é um dinheiro honesto, digno. Você, na maioria das vezes, para você ganhar, você tira de alguém. Então, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pela honra, pela oportunidade de estar sentado aqui com vocês, e vamos em frente. Do Raí, dá um abraço aqui. Pedro, faz uma foto nossa aqui, ó. Marketing perfeito aqui, os dois. Bom, agora, meu querido William, nada mais justo que você receba os presentes, as pessoas presentes, vários presidentes de entidades, né? Só uma entidade que eu vou registrar de forma especial, que é a doutora Thaís Lopes. Para quem não sabe, é minha esposa, né? Então, tem esse detalhe aí. Mas as demais eu deixo você. Né? E quero registrar também a presença da Camila. Camila, que é minha amiga de infância, que representa a Água Viva, né? E até alguma coisa a ver com você, não sei o que é, mas tem alguma coisa a ver com você. Ah, tá certo. Você pediu para mim? Não pediu? Eu conheço ela primeiro que você. Vou falar com o Mirtão, daqui uns tempos, quando eu chegar lá no céu, vou falar para o Mirtão, se ele deixa. Mas tá bom, meu querido, Deus abençoe, parabéns pelo seu trabalho, a palavra está com você, tá? Então, daqui para frente, a sessão, você tem a honra de poder falar em nome dessa comissão tão importante dessa cidade, que é a Comissão de Saúde. Muito bem, muito obrigado, Jean. Boa noite a todos. Boa noite na condição de presidente hoje, né, e vereador Jean. Boa noite ao Raí. Obrigado por você estar aqui, ter vindo, né, ajudar a gente a lutar pela causa. Você vê que é vereador de Potirendaba, mais votado, e é um comerciante de Rio Preto ativo, também com a questão da população em situação de rua, e eu vou falar um pouco sobre isso no decorrer do tempo. Queria agradecer a presença de todos vocês, como representante aqui do Instituto Terapêutico Água Viva, o Juan Sanabria, meu amigo, meu parceiro, obrigado por você ter vindo. Camila, meu amor, obrigado por estar aqui. O Nivaldo, representando o Amor Exigente, obrigado, Nivaldo. A Sônia, junto com o Nivaldo, representando o Amor Exigente aqui. Eu sou muito grato por vocês dois. Eu lembro de vocês desde a época que o Comad era na Casa dos Conselhos, em frente à Madre Teresa de Calcutá. Então, vocês têm história em São José do Rio Preto, né, e continuam, estão aqui hoje numa sexta-feira, 8 horas da noite, para continuar lutando pela causa. Obrigado pela presença de vocês, viu? Queria agradecer ao Paulo, Pastoral da Sobriedade, Paulo Pires, meu grande amigo também, um grande abraço, obrigado pela sua presença. Paulo, que também foi presidente do Comad, aqui em São José do Rio Preto, tive a honra de participar junto com ele, de ser conselheiro na época dele, e teve participação muito ativa na construção do que nós vamos discutir nessa noite de hoje. Obrigado, viu, Paulo? Eu queria cumprimentar aqui também a pastora Lourdes, que veio de fora, não é de São José do Rio Preto,
ela trouxe o esposo, trouxe mais um acompanhante, veio com a família toda, me deu um livro de presente maravilhoso e trouxe mais 3 livros aqui para a gente poder sortear depois para vocês. Pastora, muito obrigado, que Deus te abençoe muito, que abençoe a comunidade terapêutica da pastora. Eu não lembro o município, pastora, qual que é o município? Catanduva, né? Município de Catanduva, é isso. Obrigado, tá, pastora, pela presença de vocês, de suma importância, e obrigado pelo livro também. Pode ter certeza que eu vou ler e vou te dar alguns feedbacks depois lá no WhatsApp, tá? Agradecer a presença do Paulo, do Paulo e do Eduardo aqui, Paulo Brito e o Eduardo, representando Narcóticos Anônimos, relações públicas no município e na região. Eu tenho um sério carinho por Narcóticos Anônimos, né, porque eu sou membro de NA desde 2013, e Narcóticos Anônimos tem uma representatividade na minha vida muito grande. Foi o programa que salvou minha vida, foi o programa que me apresentou a Deus, foi o programa que me apresentou a prática diária de recuperação, foi um programa que me tirou de uma situação que eu vinha vivendo totalmente descontrolada, desesfreada, né? E ele me deu uma oportunidade, o abraço, o acolhimento, o tamo junto, a terceira tradição, o desejo de parar de usar, né? E vocês dois são peças especiais na minha vida, porque vocês sabem disso, porque vocês estavam lá quando eu cheguei, né? E continuam lá recebendo outras pessoas. O Dua levou a mensagem dentro da instituição, onde eu fiz o tratamento. Tenho um carinho muito grande por você, pelo Paulinho também, vocês sabem disso, e obrigado por você estar aqui hoje, representando Narcóticos Anônimos. Depois, na hora da fala, nós temos um vídeo institucional, inclusive de NA, para apresentar para vocês, e vocês vão ter a oportunidade de dar a palavra, para estar apresentando um pouco sobre o programa para todos nós. Muito obrigado por você estar aqui hoje. A presença tem um nome aqui que eu não consigo ler, mas eu vou falar porque eu conheço, a Denise. Oi, Denise. A Denise da Mensageiro da Paz, lá de Cedral. Denise, muito obrigado. Está com o esposo, está com a irmã, que é praticamente gêmea da Denise. As duas, tem outra do lado, é igual a você também, Denise. É irmã também? Não? É a psicoterapeuta, Denise da Mensageiro da Paz. Denise tem história, muito tempo, quase, uns 15 anos, 20 anos já com a comunidade, Denise? 14 anos já, a comunidade terapêutica feminina e masculina, agora ela está só com a feminina em Cedral. Um excelente trabalho, obrigado por você estar aqui hoje, por ter vindo, por estar lutando com a gente essa causa. É muito importante a presença de vocês aqui, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade. E aos demais que aqui eu não tenho o nome, que chegaram após, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou dar início agora à nossa... Opa, chegou, tem o pastor Juliano. Eu estou lembrando aqui, vou olhando para vocês, aí fica mais fácil. Pastor Juliano, representando a comunidade Adonai, Casa Adonai, que tem história também, tem muita história em Guapiaçu, mas representa Rio Preto, porque também contribui muito com o município de Rio Preto. Na verdade, uma das casas de recuperação que mais contribui com São José do Rio Preto, não sendo de São José do Rio Preto, né? E o pastor Juliano é uma peça fundamental, ele é presidente da Casa Adonai e faz um excelente trabalho lá, na Dunamis, em várias outras comunidades terapêuticas também. Obrigado, pastor, por ter vindo, tá? Meu querido amigo, que eu não lembro o nome agora, mas eu sei que ele está representando a Dunamis. Eu não sei se seu nome está aqui. Você colocou agora, né? Eu não lembro seu nome. Marcelino. Marcelino, obrigado por ter vindo, está representando a Dunamis, né? Muito obrigado por estar aqui. De quem? Tá. Muito obrigado. Está representando a Dunamis, representando o pastor Hélio, a pastora Cris, né, todo o pessoal do Instituto lá. Muito obrigado pela sua presença, por você ter vindo, tá com a gente nessa luta também. Tenho certeza que eles devem estar assistindo lá, pastor Juninho também falou que ia vir, daqui a pouco deve estar chegando por aí. Obrigado, viu? Vocês fazem a diferença aqui para nós. Pessoal da HP, cara, Rafael, André, Evandro, Douglas? Como? Dulce? Agora que eu me atentei aqui, o André Fittipaldi, que eu não vi seu nome aqui, André. André Fittipaldi, é a Ágape, a sua instituição lá, né? Em Araraquara, é isso, né? Cara, você me perdoa aí, eu achei que era uma outra instituição.
Eu não me atentei aqui, André, mas eu vou falar de você. O André Fittipaldi também, ele começou em São José do Rio Preto, né, junto com a Denise, na Mensageiro da Paz, e hoje ele está com a Ágape lá em Araraquara, faz um excelente trabalho. É um cara que trabalha, eu acho que é um dos únicos que eu conheço de todo o estado, se não de todo do país, que eu já ouvi falar, que trabalha com terapia também com animais, na dependência química. Trabalha com cavalo, ele sempre posta, eu sempre acompanho muito lá, o trabalho lindo, perfeito. Parabéns, viu, André? E obrigado por você ter saído de longe, tá aqui com essa equipe maravilhosa, com todos representando a sua instituição. Semana que vem eu tô lá, palestrando junto com vocês, pode contar comigo também. E obrigado, estamos juntos. Obrigado por vocês estarem aqui, viu? Se ficou alguém sem eu cumprimentar, pessoal, me perdoe pelo nome, mas sejam todos bem-vindos à nossa audiência pública. Eu quero dar início à audiência falando um pouco sobre o porquê de nós termos criado esse projeto de lei que prevê 1% do orçamento. Primeiro que nós não queremos, a goela abaixo, pedir um orçamento que não esteja ele já constitucional. Nós não estamos pleiteando um dinheiro, um recurso público que não exista para esse fim. Pelo contrário, a questão aqui que nós temos autorizado o município, autorizando o legislativo, o executivo, o prefeito municipal, a utilizar até 1%, ou seja, não é 1% na totalidade, até 1% ele pode prever para financiar a política pública no município. Financiar a política pública não só para acolhimento, mas sim para tratamento, inclusive de longa permanência, que é o trabalho que as clínicas, comunidades terapêuticas, os institutos fazem, e não reconhecidos no nosso município, e nem no estado, muito menos no país. Essa é uma luta árdua, grande, e que nós vamos continuar lutando até nós conseguirmos ter essa representatividade. Então esse orçamento, ele serve para quê? Ele não serve para dar uma diretriz somente do dinheiro. Vou explicar para vocês como é que ele funciona. Hoje o município de São José do Rio Preto, ele gasta cerca de 3 milhões para mais com a população em situação de rua e vulneráveis no município, com assistência social, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Saúde e até mesmo com a Secretaria de Educação. O problema não é a quantia que é gasta, que é investida. O problema é a descentralização do dinheiro. O problema é que esse dinheiro ele não vai para o lugar certo, na hora certa, para o fator certo. Ele não tem destino. Ele está sendo usado de maneira esporádica, conforme demanda espontânea no município. Isso é um prejuízo muito grande para o município, porque o município não tem previsão de custo, não tem previsão de recurso e não tem previsão de resultado com o dinheiro que está sendo gasto, com o dinheiro que está sendo investido. A nossa proposta é exatamente fazer diferente do que está sendo feito. A proposta é colocar o Comad no centro da atenção da política pública do município e o Comad articular com as outras secretarias o direcionamento e o plano de ação para trabalhar a política pública de álcool e droga no município. Ou seja, qual que é a ideia aqui? É que esse dinheiro, ele tem que passar pelo conselho antes para chegar na ponta para o familiar que está precisando de apoio ou de ajuda no nosso município. Nós temos um problema sério em São José do Rio Preto, na nossa região, que se chama população em situação de rua. E aqui eu quero abrir um parêntese para vocês entenderem. Rio Preto acredita que a população em situação de rua é uma população vulnerável. Rio Preto ainda não entende que a população em situação de rua, munícipe nossa, é uma população dependente química. Ela não é uma população só vulnerável, ela é uma população que tem uma doença crônica, que é tratada pela saúde mental. Rio Preto ainda não entendeu isso. E enquanto ele não entendeu, o dinheiro está sendo gasto para tentar tirar a pessoa da rua, mas sem dar suporte prolongado para ela permanecer em tratamento, receber ajuda médica, terapêutica, farmacêutica e ter um acompanhamento prolongado. Nós não temos uma política no município e uma instituição no município que consiga atender de imediato esse indivíduo, acolher ele, tratar ele, trabalhar o fortalecimento de vínculo, reinserir ele na sociedade e continuar acompanhando ele no nosso sistema ambulatorial chamado CAPS.
Nós não temos essa política. Então, nós não trabalhamos com uma política de porta de entrada e nem uma política de porta de saída. Nós não temos previsão de como sai o dinheiro e nem do resultado dele, de quando ele chega no serviço na ponta. A ideia do plano municipal, dessa proposta de 1%, é a gente destinar esse recurso diretamente para o atendimento dessa pessoa. A ideia, com o Conselho Municipal de Álcool e Drogas, do COMAD, do qual eu sou presidente, estou presidente nesse biênio até 2027, outubro do ano que vem, é trazer dentro do COMAD todas as instituições. Para vocês terem noção, o COMAD ele existe em Rio Preto desde 2000. Ou seja, há mais de 20 anos o COMAD existe em São José do Rio Preto, há 26 anos, para ser preciso. E nós não temos uma política pública sobre álcool e drogas ainda no município. Uma cidade de 500 mil de habitantes, uma cidade com população de rua de quase 1.000 pessoas que transitam e perambulam pelas ruas, usam das ruas como logradouros, moradia, ambientes de furtos e de consumo de álcool e outras drogas. E nós não temos uma política pública para fazer esse dinheiro chegar na onde precisa, para fazer essas pessoas terem acesso ao tratamento de verdade, não só acolhimento. Eu quero que vocês entendam uma questão aqui muito importante, e quem está me assistindo na Câmara Municipal, através do YouTube também, quem vai assistir esse vídeo, a intenção nossa aqui não é criar uma polêmica com o serviço que já tem no município, pelo contrário, é dar um respaldo para o município, uma maneira de estruturar o serviço e fazer ele funcionar de uma maneira que ele traga a resposta para a população. Porque o dinheiro já existe e ele já está dentro das secretarias. Só que investindo de maneira incorreta, delegando essa verba e esse atendimento de maneira incorreta, sem ter um plano de ação estruturado para acompanhar esse indivíduo da hora que ele entra no serviço até a hora que ele sai e vai para o mercado de trabalho, nós não temos resposta desse dinheiro, para onde ele vai. Está sendo gasto milhões por ano com o dependente químico, com a política para dependente químico, com o vulnerável. Nós temos serviço para vulnerável em Rio Preto? É o que nós mais temos. Nós temos Centro Pop, nós temos CAPS AD, nós temos as comunidades terapêuticas, acolhedora, que trabalham pelo benefício do município e do estado. Nós temos a Madre Teresa de Calcutá, nós temos a Sol, nós temos o Frei Francisco com a Pousada da Esperança. Nós temos somente esses e alguns outros equipamentos públicos para atender essa demanda. Mas nós só temos o atendimento, nós não temos o tratamento. E aí, Jean, vereador, nós temos um problema crônico em Rio Preto, e o problema não é o dependente químico, e nem a droga, e nem a falta de dinheiro. Nós temos um hospital chamado Hospital Bezerra de Menezes, no município, com capacidade de atendimento para 160 pessoas. Mas é destinado para a população dependente químico 30 leitos, Jean, 30 leitos. Contém para um máximo prolongado de 1 a 2 a 3 meses no máximo, por decisão médica. Isso não acontece na prática. Primeiro que esses 30 leitos, se eles fossem usados para o atendimento da pessoa em situação de rua, sendo compreendida a sua realidade como dependente químico crônico, eu já estaria lotado o Bezerra de Menezes nas 160 vagas que ele tem, não somente as 30. Segundo, se eu tenho um atendimento médico hospitalar para essas 30 pessoas, eu preciso ter um plano de ação e um protocolo público municipal para fazer a rede entender quando esse cara vai para o hospital, o protocolo dele chegar lá e o que tem que ser feito dentro do hospital para ele permanecer esses 3 meses da abstinência e da desintoxicação. E nós não temos esse protocolo também. Inclusive, há 2 meses atrás, num sábado à noite, nós tivemos um rapaz que surtou aqui na Avenida Badi Bacite e ele pulou na frente da GCM, na frente de um carro da GCM. Inclusive, ele está hoje lá na Água Viva. Hoje não, ele está lá desde então. Esse rapaz, ele estava sob surto psicótico por uso de substância, álcool, cocaína e crack. Ele foi abordado pela viatura, pelo GCM, que fizeram um excelente trabalho, por sinal. Eles abordaram, conteram o indivíduo, ligaram para o SAMU,
e o SAMU encaminhou esse sujeito até a UPA Jaguaré, que fica localizado lá no João Paulo II. Pois bem, se o conselho, se a gente não tivesse visto esse vídeo nesse horário, Jean, se não tivesse visualizado esse vídeo desse rapaz nesse dia, nós não saberíamos para onde esse rapaz teria ido e nem para onde ele iria depois de ser atendido na UPA. Por quê? Porque fazendo contato, como eu fiz, com o comandante da GCM, perguntando qual seria o protocolo a ser tomado, e se ele queria o telefone do familiar, porque eu reconheci ele no vídeo, e eu conheci a família também, que inclusive nem é de Rio Preto, o profissional ele falou para mim que o papel dele era fazer a intervenção, e está certo, correto. E o papel do SAMU é encaminhar para o hospital, também está correto. Mas qual é o protocolo que nós temos quando isso é feito com um dependente químico crônico que está na rua em surto psicótico? Cadê a continuidade desse serviço? Aonde ele vai? Ele não vai. Eu tive que ir até a UPA no outro dia, fiz contato com a família, conversei com ele na UPA e de lá eu pus ele dentro do meu carro e levei ele lá para o Instituto Água Viva, aonde ele se encontra até hoje e não quer nem ir embora mais. Mas o município não tem esse protocolo. Geralmente, o dependente químico crônico é atendido somente pela comunidade terapêutica, nem vou falar comunidade terapêutica, pela clínica particular, que também não é reconhecida o serviço que ela faz para o município, que ela presta para o município e para o estado. E por que nós não temos esse reconhecimento? Por que essas instituições elas não são reconhecidas como instituições que contribuam com as famílias do município e com as famílias do nosso estado? Primeiro, que elas não são financiadas pelo município. Segundo, que elas não são financiadas pelo estado. Terceiro, que o município e o estado não têm protocolo de atitude e de atendimento e acompanhamento desse dependente químico. E quarto, que o atendimento ele é tão especial que dentro dessa estrutura terapêutica singular, eles têm mais profissional especializado do que a comunidade terapêutica que é financiada pelo estado. Existe uma lacuna no entendimento estadual que não faz eles compreender a realidade da clínica, que nasce do perfil próprio, sem legislação na época que nasceu, e hoje já tendo a sua própria legislação, consegue legislar e trabalhar a sua internação de acordo com as normas vigentes. Eles não conseguem entender que elas também precisam de financiamento para atender essa população. Porque, Jean, você sabe quem paga a conta desse dependente químico que fica internado 6 meses? A família. A família que ganha um salário mínimo paga a conta. Não é o estado, não é o município, é a família. Eu tenho famílias 24 horas ligando, Raí, você sabe quantas conversas a gente tem ao longo da semana com famílias pedindo ajuda. Você já me ajudou bastante em várias situações de internação, dúvidas, momentos que a gente não sabe o que fazer e vê aquela pessoa precisando de ajuda, de acolhimento, você já me socorreu várias vezes. Exatamente, é nesse momento que nós precisamos de política pública. É no momento que a família entra em contato e fala assim, ó, o meu filho, eu não consigo mais. Já está tirando as coisas de dentro de casa, não está indo mais trabalhar, está agredindo dentro de casa, ou eu chamo a polícia, ou eu interno. Eu não tenho o que fazer. William, o que nós faz? O que você faz? Eu não sei o que faz. Aí eu ligo pro dono da clínica da Água Viva, aí eu ligo lá para a Denise, Denise, por favor, me socorre, eu tenho uma menina aqui assim assado, não tem dinheiro para pagar, o município também não reconhece o teu serviço, mas ajuda nós, pastora Lourdes, pelo amor de Deus, pastor Juliano. Permite uma parte? Permito, enquanto Aí, eu tomo água. Você só vê as autoridades se preocuparem com aquele dependente, 2 situações. A hora que ele cai para a marginalidade, Isso. tá? E a hora que ele vira morador de rua e atrapalha as pessoas, né? Então, essa é a questão, Williams. É a criação de uma política pública, vereador Raí. Márcia, inclusive, reitero o agradecimento ao deputado Mota, o único deputado que mandou um representante dessa audiência. Muito obrigado, Márcia, pela O único presença. deputado, seja estadual ou federal, de São José do Rio Preto. Estou cometendo alguma injustiça ou não? Alguém mandou, Renata? Não, né? Algum outro deputado, além do deputado Mota? Ninguém mandou representante, né? Então, eu quero agradecer ao deputado Mota que se faz presente. Muito obrigado. Então, veja o que acontece. As autoridades só vão se preocupar, nós estamos vendo aqui essa audiência pública,
As poucas autoridades presentes do que tem o poder da caneta, né? Poder da caneta. Agora, a hora que marginaliza, aí se preocupa, né? Aí se preocupa. Né? Bom, quero deixar bem claro, Williams, que essa audiência pública é para receber críticas e observações. Depois eu quero que você deixe o teu Instagram também, tá? Porque o Comad é fundamental. Eu quero agradecer você e todos os membros do Comad, viu? Mas continue aí, por favor, que nós temos já, a hora está adiantando e nós temos que exibir um vídeo ainda. Vou me adiantar que nós temos um vídeo institucional de Narcóticos Anônimos e eu também queria depois agradecer as instituições presentes e a gente finalizar. Mas, enfim, eu queria, inclusive, fazer um apelo aqui, porque nós convidamos todo o secretariado, né? Eu queria muito a presença aqui da secretária de Desenvolvimento Social, Alana Braga, que é uma peça importante, fundamental, contribui muito com a gente, tá? Queria agradecer ela, inclusive, mas eu gostaria que ela estivesse aqui hoje. Gostaria muito que o secretário de Saúde estivesse aqui hoje, o Mário, que era secretário de Planejamento também, mas agora ele assumiu como interino, né? Na Secretaria de Saúde. Queria muito conversar com ele aqui presencialmente, junto com vocês, porque nós estamos lutando por Comad sair, transitar da assistência social para a saúde, porque, para vocês terem noção, só depois de 26 anos de estrutura, Conselho Municipal de Álcool e Drogas no município, que nós estamos entendendo que o Comad é da saúde, gente. O Comad não é da assistência e nunca foi. Aonde já se viu um Conselho Municipal de Política Pública sobre Drogas estar na assistência social. Ela é da saúde. O problema é de saúde pública. Então, qual que é a questão do projeto de lei? Que destina até 1% dentro de uma proposta orçamentária, de um plano de ação estruturado e organizado pelo Conselho Municipal de Álcool e Drogas, junto às secretarias, para nessa articulação beneficiar quem está na ponta precisando de ajuda, o munícipe ou seu familiar. A proposta é exatamente essa, tirar da mão de quem não consegue, nós não conseguimos governar com a política de álcool e drogas dentro da assistência social. Por quê? Porque a assistência social já tem o trabalho dela como vulnerável. O trabalho da assistência não é com o dependente químico. Nós temos muitos trabalhos com o vulnerável. Inclusive, domingo agora tem o Pop Rua Ajude, que é uma organização do Judiciário. Queria aqui cumprimentar o doutor Evandro Pelarim, que é um militante na causa também, contribui muito com a gente nessa política. E que nós estamos pecando muito de não ter esse olhar. Porque quem está chegando para o tratamento, quem está chegando na rua de Rio Preto hoje, é exatamente o que o Jean falou. O cara que está na rua hoje com o problema da droga, esse cara teve um lar um dia. E por que ele foi parar na rua? Porque ele não tinha como não tinha como conviver mais com a família. Mas se a família tivesse uma linha de ajuda, por exemplo, para poder ligar um número fixo, que nem tem o SAMU, para acionar um protocolo de saúde mental e álcool e droga para tratamento e internação desse indivíduo, essa família teria conseguido recuperar esse sujeito, pelo menos ter dado a oportunidade para ele de ter acesso a um tratamento digno, de qualidade, com proposta singular de terapêutica, com prazo de curto, médio e longo prazo. No mínimo, esse indivíduo sairia de lá transformado em alguma coisa. Eu não vou falar que ele vai ficar limpo o resto da vida, mas ele sairia de lá mudado, tenho certeza disso. Mas nem isso nós temos no município. O que nós temos hoje no município, e eu não vou criticar, porque o que nós temos é bom, mas é bom para o vulnerável, para o dependente químico não presta. Para o dependente crônico não presta. Nós não temos serviço para o dependente crônico em Rio Preto, nem em Rio Preto e nem na região. O estado inteiro está em falência municipal sobre política de álcool e droga, porque está todo mundo tratando o dependente químico crônico como uma pessoa vulnerável. O dependente químico crônico, ele se tornou vulnerável pela dependência, ele não é uma pessoa vulnerável. Ele não saiu de casa porque discutiu com a família, gente. Ele tem problema crônico de saúde mental por dependência química. Então a proposta é a gente unificar o serviço. É trabalhar junto, saúde, assistência, educação, cultura, esporte, lazer, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Segurança Pública, todo mundo trabalhando junto, com a coordenação do Conselho Municipal de Álcool e Drogas, cumprindo o seu papel, que é legislar sobre política pública de droga no município de Rio Preto. Por isso que eu queria que o secretário de Saúde estivesse aqui, para me ter a oportunidade de falar isso para ele aqui.
porque ele não participou das nossas conversas anteriores, porque não era ele que estava no cargo. Para ele saber da importância que é a transferência desse conselho. Então, para finalizar a minha fala sobre a explicação do porquê dessa política, que nós precisamos urgentemente tirar o dinheiro que está sendo jogado no esgoto, em São José do Rio Preto, para atender o vulnerável, quando esse dinheiro devia estar atendendo o dependente químico, dentro da sua realidade, e tentar criar uma política pública e um plano orçamentário municipal, com previsão, com um plano de ação e uma resposta municipal à sociedade, de porta de entrada e porta de saída, para o dependente químico e para o familiar codependente também, com a proposta orçamentária do município ser responsável por arcar com a despesa do tratamento. E aqui, então eu fecho a minha fala, Jean, na explicação do projeto, porque nós vamos discutir muito isso, e eu quero só deixar um recado bem importante aqui para todos que vão assistir e que vocês que estão aqui presentes, que custa mais não prever um orçamento do que gastar o dinheiro da maneira que está sendo gasto. Então é muito melhor a gente planejar e pensar da maneira de agir do que deixar continuar indo para o esgoto e para o ralo o dinheiro do nosso orçamento municipal. Jean. Obrigado, William. Eu quero agradecer e registrar a presença da Márcia, que é presidente do CIMEC, Sindicato Nacional dos Mediadores. Muito obrigado pela sua presença, né? Bom, os pastores, depois, presidente de entidades, vou deixar para você registrar, tá, ao final. William, temos um vídeo aí para nós apresentarmos? Isso, é um vídeo importantíssimo, um vídeo de Narcóticos Anônimos. Ele Vamos tem lá. cerca Por gentileza, se puder exibir, agradeço. Olá, você já ouviu falar de Narcóticos Anônimos? Convidamos vocês a percorrer nossa história, quem somos, como nosso programa funciona, quem pode participar e muito mais. Vamos lá? Narcóticos Anônimos, NA, surgiu em 1953, no sul da Califórnia, a partir do programa de Alcoólicos Anônimos. Durante os primeiros 20 anos, NA cresceu lentamente. Nos anos 70, a sociedade começou a perceber que os problemas com drogas haviam se tornado um grande transtorno e passou a procurar respostas. A Irmandade continuava a crescer e, em 1972, NA adquiriu maturidade com a abertura do Escritório Mundial de Serviço em Los Angeles, o que permitiu o surgimento de grupos em grandes cidades dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Narcóticos Anônimos publicou seu próprio livro em 1983, chamado de O Texto Básico, que resultou no crescimento explosivo da Irmandade e na época já contava com 3.000 reuniões semanais. Até 2024, Narcóticos Anônimos encontrava-se presente em 144 países, realizando mais de 72.000 reuniões por semana. No Brasil, existiam mais de 5.000 reuniões por semana. Esse número cresce rapidamente. Os folhetos informativos e livros estão disponíveis em mais de 50 idiomas e em processo de tradução para outros, e o nosso texto básico passou a marca de 12 milhões de livros vendidos. Novos livros têm sido desenvolvidos e publicados sobre como permanecer em recuperação. O que é Narcóticos Anônimos? NA é um programa de recuperação viável, uma irmandade sem fins lucrativos, de homens e mulheres, para quem as drogas se tornaram um problema maior. Para ser membro de NA, não existem restrições sociais, religiosas, econômicas, étnicas, de nacionalidade, gênero e condição social. Não há taxas ou mensalidades. O único requisito é o desejo de parar de usar. NA não é filiado a nenhuma outra organização, outros programas de 12 Passos, centro de tratamento ou instituições penais, políticas nem religiosas. Como organização, NA não emprega conselheiros nem terapeutas e não possui instalações para internação ou clínicas. A Irmandade também não oferece serviços sociais, vocacionais, jurídicos, financeiros, psiquiátricos ou médicos. Mas o que NA oferece? NA oferece um ambiente saudável, no qual os adictos possam se ajudar mutuamente a parar de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver. Termos utilizados na Irmandade. Reuniões abertas. As reuniões abertas servem para que a comunidade em geral, familiares, profissionais e amigos conheçam a Irmandade. Reuniões fechadas. As reuniões fechadas são para as pessoas que têm problemas com drogas ou pensam que têm um problema. Tempo limpo.
é o termo utilizado que expressa o período de tempo sem o uso de drogas. Drogas é qualquer substância que altera a mente e o humor, inclusive o álcool e a maconha. Lembramos que Narcóticos Anônimos não tem opinião sobre nicotina, cafeína ou açúcar. E o uso de medicação prescrita e tomada sob a supervisão de um profissional não altera a recuperação em NA. Adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. A nossa experiência demonstra que os adictos que não encontram o caminho da recuperação podem terminar sempre em prisões, instituições ou em morte. Para Narcóticos Anônimos, a adicção é uma doença progressiva, incurável, que pode ser fatal. Considerar a adicção como doença é algo eficaz para a recuperação dos nossos membros. A adicção é derivado do inglês addiction, que significa vício, e do latim addictus, que significa escravo de. Aspectos da doença da adicção: físico, mental e espiritual. Aspecto físico é o uso compulsivo de drogas. A pessoa é incapaz de parar de usar, uma vez que tenha começado. Aspecto mental é a obsessão ou desejo incontrolável que leva o indivíduo a usar drogas, mesmo destruindo suas vidas. Aspecto espiritual: a pessoa se torna egocêntrica e pensa que poderá parar de usar quando quiser, porém as evidências mostram o contrário. Vamos citar alguns dos resultados da doença da adicção. Negação. Nega-se o problema com as drogas. Substituição. Substitui uma droga por outra, acreditando que o problema é com aquela droga específica. Justificação. Justifica-se o uso sempre alegando que, se fossem dadas determinadas condições, abandonaria o uso. Isolamento. Isola-se de pessoas e lugares com medo que descubram o uso, a não ser quando procuram maneiras e meios de conseguir mais drogas. Narcóticos Anônimos proporciona um processo de recuperação através da nossa rede de apoio. Uma das chaves de sucesso de NA é o valor terapêutico da ajuda de um adicto a outros adictos. Os membros partilham suas conquistas e desafios para superar a adicção ativa e viver livres das drogas. A recuperação baseia-se na frequência regular, em reuniões e na prática de princípios espirituais, contidos nos 12 passos e 12 tradições de NA. Que são a admissão que existe um problema, a busca de ajuda, a realização de um profundo autoconhecimento, A admissão de defeitos a outro ser humano, a reparação pelos danos causados, a ajuda a outros adictos a se recuperarem. atração em vez de promoção, autossustento, recusando contribuições de fora da Irmandade, a preservação de anonimato de seus membros perante a sociedade. Para saber mais sobre a Irmandade, acesse o site na.org.br. Lá você encontrará os endereços dos grupos, horário de reunião, telefone das linhas de ajuda, venda de literatura e muito mais. A nossa esperança é que este vídeo ajude o adicto a encontrar uma nova maneira de viver longe das drogas. E vocês têm um papel importante, sendo multiplicadores da nossa mensagem. E qual é a nossa mensagem? Um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar drogas, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Eu quero cumprimentar, de forma especial, o Paulo. O Paulo é o presidente de Narcóticos Anônimos de Rio Preto, né? Relações Públicas, está representando Narcóticos Anônimos. Coordenador de Relações Públicas. Perfeito. E eu gostaria, primeiro, cumprimentar o trabalho, que não precisa falar mais nada, mas esse vídeo, que produção, que vídeo instrutivo, elucidativo, didático. Eu gostaria de pedir um favor, você poderia ocupar a tribuna e falar um pouquinho para nós, rapidinho, dos narcóticos para a gente? Claro. Por gentileza. Nós até citamos na audiência pública dessa semana, segunda-feira, o Williams, que fez essa citação, nós estávamos falando de um projeto Olá. Escola da Família, né, dentro das escolas que proíbe algumas práticas. E as pessoas foram questionar, mas vocês estão aí
dizendo, falando de banheiro unissex, falando de coisa, mas tem alguma denúncia? Já aconteceu algum caso? Nós dissemos, e o Narcóticos Anônimos foi citado, Raí, como um exemplo. Graças a Deus que na década de 50, se eu não me engano, ou de 30, na década de 40, você viu, eu acertei, ficou no meio. Alguém se preocupou. Né? Agora, ninguém imaginava que a droga, pastor Juliano, ia virar esse inferno. Ninguém imaginava. Né? Na década de 70, era bonito os artistas de Hollywood usarem a droga. Né? Ainda tem filme americano até hoje mostrando droga lá como se fosse nada. Então, a prevenção é fundamental. Né? E nós falávamos que, olha, o Escola da Família visa justamente prevenir que amanhã tenha banheiro unissex nas escolas, misturando menino com menina. Né? Então, o Narcóticos Anônimos é um exemplo. Muito obrigado pela presença de vocês aí, tá? Você tem uns 2, 3 minutinhos aí, que já é sexta-feira, o povo quer ir embora, que tem jogo para assistir ainda, né? Então, nós já fizemos o nosso papel sério aqui, todo mundo, graças a Deus, e daqui a pouco o povo tem que descansar um pouco, sexta-feira pesada. Muito obrigado, Paulo. Você leva, qual é o nome do nosso presidente, por favor? E leva o nosso abraço, o nosso cumprimento. Obrigado. A palavra é sua. Alô? Primeiramente, quero agradecer o espaço cedido pela casa, presidente, né, aos munícipes, e dizer a vocês que Narcóticos Anônimos está disponível para a sociedade, primeiramente. É uma ferramenta importantíssima, né, no tocante à questão da recuperação, e foi uma oportunidade muito oportuna no momento, né, já que a atmosfera do assunto que está se tratando é justamente sobre isso, né. E eu vou passar rapidamente aqui, eu não vou tomar muito tempo dos senhores. Como foi dito no vídeo institucional, no finalzinho do vídeo, a nossa mensagem de recuperação, que é para qualquer pessoa que tenha problema com droga, e ela pode encontrar ajuda em Narcóticos Anônimos. Eu sei que na casa, né, nesse momento, não tem o dependente ou adicto, que nós chamamos, mas vocês, como foi falado no vídeo, são multiplicadores da nossa mensagem. Espero que vocês, de alguma forma, possam sempre lembrar de Narcóticos Anônimos como uma referência na questão da recuperação. Nossa Irmandade é uma Irmandade que oferece um serviço gratuito a toda pessoa. Atualmente, a Irmandade de Narcóticos Anônimos está presente em 144 países, com mais de 70 mil reuniões semanais em todo o mundo. No Brasil, Narcóticos Anônimos atua desde a década de 80, contando hoje com mais de 4 mil reuniões semanais, distribuídas em mais de 1.500 grupos, presente em mais de 600 municípios. No estado de São Paulo, estamos prestes a completar 40 anos de atividades. Só uma breve informação aqui sobre o nosso estado, né, a estatística do NA no estado de São Paulo. A gente conta com 1.680 reuniões semanais, 544 grupos de NA, 210 municípios com grupos de NA, 80 municípios com mais de 100 mil habitantes e 133 com mais de 50 mil habitantes têm grupo de Narcóticos Anônimos hoje no estado de São Paulo. É uma informação bastante relevante, né? Ou seja, a nossa mensagem de recuperação está acessível aí a bastante pessoas aí que precisam. Em São José do Rio Preto, o NA está presente há mais de 30 anos. Atualmente, contamos com 4 grupos que realizam reuniões diárias em diferentes regiões da cidade, além da atuação em municípios vizinhos, como Catanduva, Mirassol, Votuporanga, Jales, entre outros. Todos os nossos serviços são oferecidos de forma gratuita à população. Finalizando, além das nossas reuniões presenciais, também disponibilizamos reuniões online, permitindo que qualquer adicto participe, mesmo em cidades onde ainda não existe um grupo físico de NA. Por meio do site na.org.br, é possível obter informações, esclarecer dúvidas, localizar a reunião mais próxima e também participar de reuniões virtuais. E, por fim, contamos ainda com a linha de ajuda 132, um serviço gratuito de atendimento à população, oferecendo orientações sobre onde nos encontrar, como funciona o nosso programa de recuperação de Narcóticos Anônimos. Então, com essas palavras, eu agradeço a oportunidade, a presença de vocês, dizendo que Narcóticos Anônimos está presente na cidade e quem precisar tem o linha de ajuda 132, que é a forma mais rápida hoje de encontrar uma reunião mais próxima. Muito obrigado a todos.
Tenha boa noite. Muito obrigado, Paulo. Paulo, eu quero visitar vocês lá, por favor. Ajude nós a propagarmos essa ideia. Esse projeto de lei, gente, ele é autorizativo. E ele cria uma discussão, ele gera uma discussão. E a nossa inspiração veio quando nós vimos que o projeto em Rio Preto, que mobilizou o ambiente cultural da cidade, que é o 1% da cultura. Aí eu falei, ora, se tem 1% para a cultura, por que não podemos ter 1% para esse ecossistema? Então, daí a ideia. Então, eu peço para o Paulo, todos que estão aqui, que nos ajudem. O vereador da região metropolitana está aqui, ó, o Raí, já se interessou, veio até a audiência pública. Márcia, leve essa mensagem ao deputado Mota. Essa pode ser uma grande bandeira. Criar essa discussão. Porque hoje o ecossistema ele é nefasto. Então, quando você fala do dependente químico, aí você fala de 1%, parece muito dinheiro e não é, porque você tem no centro o dependente químico, aí você vê a destruição no ecossistema. É a esposa que é vítima da violência doméstica. É o filho que tem problemas emocionais e escolares. É aquele dependente que vai para a marginalidade e vira um marginal. Tá? É aquela empresa que não tem aquele colaborador mais. É aquela mãe com a família destruída. Vocês perceberam o ecossistema? Então, quando você, com as diretrizes desse projeto de lei, você convence, cria discussão na cidade, e você começa a investir esse 1%, você vai colocar uma polícia preparada, que seja uma guarda municipal na porta da escola. Você vai colocar uma assistência social e médica para a família toda, não é só para o dependente, mas com gente que sabe fazer, tá? Porque está cheio de política de faz de conta. Nós vimos aí muitas cidades, ou quase todas do Brasil, gastar milhares e milhões de reais com shows. Então, em vez desse monte de dinheiro de show que andam gastando por aí para fazer um dia de festa de rodeio, que tenham vergonha na cara e invistam o mesmo valor, pelo menos, na sua cidade, para cuidar desse ecossistema nefasto que é a dependência química. O show passa, o dependente, a tragédia na família fica. É isso que tem que ser conscientizado, é isso, né? Bom, nós vamos abrir a palavra agora para quem quiser falar, o microfone está aí, tem 1 minuto, porque logo em seguida vamos já caminhar para o encerramento, e eu quero pedir para a minha assessoria para que faça moções de aplausos a todas as entidades deste Estado que fazem essa verdadeira devoção, porque o pouco dinheiro, as entidades parecem pedintes, as igrejas se humilham pedindo dinheiro para o poder público, seja municipal, estadual, federal, porque não tem uma política pública, não tem uma obrigatoriedade desse gasto. Então, esse projeto de lei, ele vem para isso, tá? Esse projeto de lei vem com esse intuito, de forçar essa discussão, forçar que esse recurso vá lá. Menos festa e mais saúde ao dependente, à sua família. A palavra está aberta. Quem for falar, a favor, se identificar. Por favor, 1 minuto para nos engrandecer com esse debate. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo também. Estou acompanhando o Paulo Eduardo aqui, que acabou de falar na tribuna. Só queria deixar um ênfase. Eu também sou um adicto, né? Eu estou em recuperação há 13 anos e vou completar 14 anos. E bem o que o nosso companheiro William e a mesa estão falando, é sobre isso mesmo. Quando eu conheci a Irmandade, eu comecei a participar das reuniões, né? Então, isso me mantém limpo, me mantém na sobriedade. Hoje eu sou um membro produtivo, terminei meus estudos, minha família hoje não chora mais. Então, assim, eu sou prova viva de que Narcóticos Anônimos, um programa de apoio, né, é um programa sem fins lucrativos, no qual você pode ir, durante a semana, falar das suas frustrações, das suas conquistas, encontrar os companheiros que estão no grupo, os companheiros que estão no mesmo propósito, né, que é um propósito de se manter limpo, apenas um dia, e esse, só por hoje, um dia de cada vez, vai se tornar 14 anos na minha vida.
Muito bom, Paulinho. Obrigado por você ter vindo, viu? Mais alguém que gostaria de compartilhar? Pessoal, quem gostaria de falar alguma coisa sobre o projeto, dar alguma sugestão, é muito importante a participação de vocês. Não fiquem acanhados em falar, não tenha vergonha. Pastor Juliano, Sanabria, a Márcia, com a palavra, Márcia. Só apertar o botãozinho aí. É em cima, é isso. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Eu queria dizer assim que estou feliz de estar aqui, viu, Jean? Que essa é uma discussão muito importante e que, infelizmente, a gente sabe realmente muito pouco sobre esse assunto e a gente trata ele mesmo errado. Esse é um assunto, assim, dentro da minha família, eu e meu esposo, a gente gosta de ajudar. Ele teve algum familiar com problema, então ele carrega esse trauma e ele ajuda de todas as formas. E entender melhor é muito importante. Eu até gostaria de saber mais informações sobre o seu trabalho, se a gente pudesse visitar lá para saber como funciona, mas acho que é daqui mesmo, tá, Jean? Essa sua perspicácia de falar sobre esse assunto vai ter que nascer daqui. Não tem como a gente criar o projeto, ele é pequeno, ele nasce do pequeno, e a gente precisa entender, porque sempre no poder público, gente, tudo é feito conta, né? A gente precisa, e quem puder fazer esse projeto aí, de falar, olha, se a gente tirar daqui, dá para pôr aqui, e aí a gente vai conseguir sanar o problema. Então, eu quero dizer que vocês podem contar com o nosso apoio, com o apoio do deputado Mota, e a gente está junto nessa causa, tá? Parabéns ao pessoal que está aqui também, numa sexta-feira, né, gente? Mas essa discussão é importante. Obrigado, e conte sempre com a Márcia. gente. Eu quero registrar novamente que é o único deputado da nossa região ou de qualquer outro lugar que mandou uma representante. A gente entende a agenda do deputado, é óbvio, é um deputado federal, presidente da Federação Nacional dos Comerciários, então a gente entende. Mas outros deputados poderiam ter mandado um representante, poderiam ter mostrado interesse. Então fica a minha crítica aqui, eu não tenho medo nem da onça, muito menos do rastro dela e muito menos de gente com cara feia comigo, né? Então fica aqui meu registro aos deputados federais e estaduais que têm voto em Rio Preto e que não mandaram um único representante. Talvez estejam assistindo pela TV Câmara, nem em casa, né? Talvez foi isso, né? Vamos lá. Mas eu quero agradecer aqui a todos já, e eu quero que o Raí faça mais uma menção. Deixa eu falar uma coisa rapidinho? Pois não. Só rapidinho. Eu queria contribuir com o que a Márcia falou. Márcia, obrigado pela sua fala, inclusive. Nós temos hoje no município, o COMAD tem esse poder de legislar e nós temos um fundo municipal. Então, nós só precisamos acionar esse fundo municipal. Esse fundo ele já tem um recurso previsto já para nós do município. E nós tendo a política municipal vigente no município e um plano orçamentário vigente, eu consigo acionar o plano nacional de política pública sobre droga. Ou seja, eu já tenho no país o caminho do dinheiro para a política pública de droga. Eu não preciso entrar em nenhuma secretaria. Pelo contrário, o Conselho Municipal, ele traz dinheiro para o município, ele não tira dinheiro do município. Ele traz o recurso e usa o recurso com os munícipes. Então, nós temos esse caminho. Quero te agradecer novamente, William, pela tua inteligência, capacidade, registrar não só na sua pessoa, como também do Pedro, mas especialmente você, a sua humildade, capacidade, inteligência e vontade por essa luta, tá? E deixar claro, gente, que esse 1%, ele não é um gasto, ele é um investimento. Porque se você investe e não deixa ele ir para a marginalidade, não destrói aquela família, você vai deixar de acionar polícia, sistema penitenciário, hospital psiquiátrico, várias economias você vai fazer tratando na fonte. O problema é que o político brasileiro, ele só gosta de tratar da tragédia depois de feita. O político brasileiro, ele não tem visão de Estado, em sua maioria. Em sua maioria, o político brasileiro peca e não tem visão de Estado, não enxergar à frente, né? Então, esse é o motivo de nós termos que colocar uma lei para ver se nós conseguimos doutrinar, ensinar, porque você acabou de dizer, até o dinheiro já tem. Até o dinheiro já tem. Gente, eu estou encaminhando já para o finalzinho dessa audiência, quero terminar ela até 9 horas, temos 10 minutinhos. Então, eu queria que quem mais quisesse se manifestar, por favor, e depois eu quero que você faça um encerramentozinho para a gente aí, por favor.
Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Boa noite a vocês aí da bancada, né? Queria parabenizar a todos aí, o William, a gente já se conhece há um tempo, né? Pela essa iniciativa de vocês. Nós que estamos na frente aí, né, William, a gente sabe a luta que o quão difícil que nesse momento que a família não tem nenhum recurso, não tem jeito. E aí a gente se desespera e acaba abrindo as portas, igual você falou. Sou do Instituto Ágape, né, trabalhei com a Denise da Mensageiro da Paz muitos anos. Também sou ex-dependente químico, estou há 15 anos em sobriedade, graças ao programa de Narcóticos Anônimos, instituições que abriram as portas para a gente, né, poder caminhar. E é muito difícil essa luta, ninguém quer ajudar, né? Ninguém quer ajudar, é difícil. A gente vê, falou só um deputado que mandou, né, uma representante, é tão difícil, ninguém quer participar. Né? Nós viemos da cidade de Araraquara prestigiar vocês. Eu sou do município de São José do Rio Preto, mas estou em Araraquara. Né? Vim com o pessoal, tem o Evandro aqui, que também é do Grupo do Amor Exigente, é coordenador lá do Grupo do Amor Exigente também de Araraquara, com a Dulce, nossa psicóloga, o Rafael, o Hélito, também, que é fruto também de comunidade terapêutica. Então, esse tema é extremamente importante aí para a gente fica muito feliz. Obrigado pela sua valentia, William, de nos representar. Estamos juntos, precisar da gente, estamos aqui, vamos caminhar junto aí, que a importância, que São José do Rio Preto está cheio mesmo de pessoas com situação de uso de droga, que, né, não é a situação de rua, de verdade, está na rua por conta da substância, né, e muita família chorando, a dificuldade, tragédia acontecendo, briga dentro de casa, filho esfaqueando o pai, pai que acaba perdendo a cabeça, esfaqueia o filho, essa loucura tudo por conta da substância, e a gente precisa ter essa política para poder tratar essas pessoas da maneira correta, não é batendo, espancando na rua, não é nada disso, né? E não é também, às vezes, também não vou falar mal, todos os serviços são válidos, só que eu sou fruto de uma internação involuntária, eu tive que ir contra a minha própria vontade e funciona também, né? Porque se eu tivesse esperado eu tomar a decisão de me internar, eu teria morrido na rua no uso de substância. Então, todos os serviços são válidos, o importante é caminhar junto, né? O voluntário é válido, o involuntário também é válido, desde que seja decente, com respeito à pessoa, só que é super válido, a pessoa não está conseguindo ter a capacidade de decidir e ela precisa de ajuda, né? Então, muito obrigado a todos vocês aí, queria agradecer de todo o coração, muito obrigado. Obrigado, André, tamo junto, hein? André, eu quero agradecer muito vocês que saíram lá de Araraquara, estarem aqui hoje, e fazer um pedido para vocês. Vocês com certeza conhecem algum vereador na cidade. Por favor, leve esse modelo de projeto, pede para um vereador de Araraquara, vereador ali de Ibaté, ali da região nossa ali, leva a ideia. Eu vou lá explicar, né? Eu fui procurador de 3 municípios e a gente entende um pouquinho de legislação, eu vou lá. Vamos colocar esse projeto de lei lá, é assim que nós vamos conseguir galgar espaço. A nossa ideia é levar isso para o estado todo, fazer esse exemplo, porque nós temos o dinheiro, temos o caminho, mas não temos uma política. E aqui é o início de uma política, Raí, por favor, quer mais alguém falar também, está à disposição. Bom, eu gostaria de parabenizar o Jean, vereador do povo, pela iniciativa. William, parabéns pela explicação, pela luta diária. São com debates como esse que a gente consegue ajudar quem mais precisa. Ô Márcia, infelizmente, muitas pessoas só se despertam para a questão quando tem algum caso de dependência química na família. A gente vê a luta, eu conversei com um adicto em Potirendaba e ele me falou algo que virou uma chave na minha cabeça. A dependência química, ela não pode ser tratada como uma frescura, como um uso recreativo. É como questão de saúde pública, como doença. E ele me falou algo que eu quero deixar aqui para vocês. Ele me disse que ele acorda doente e tem que dormir curado todos os dias. É uma batalha diária contra a vontade, contra os gatilhos. Então, que fique essa reflexão e, mais uma vez, parabenizar vocês
pelo debate. É muito importante que todas as cidades se preocupem e vocês que, numa sexta-feira como essa, tiveram aqui, lotaram o plenário, muito obrigado pela presença, um bom retorno a todos. Obrigado, Raí. Oi, eu sou a Sônia, do Amor Exigente, e aqui em Rio Preto nós atendemos... Oi. Nós atendemos segundas e quartas-feiras, tá? Não temos, né, também ajuda, nós somos todos voluntários, mas nós trabalhamos assim com as famílias, né, os codependentes e com os próprios adictos, tá bom? Então, depois, qualquer coisa, se vocês quiserem, a gente passa, telefone. De segunda e quarta-feira, o nosso atendimento aqui em São José do Rio Preto. Mônica, obrigado por ter vindo. Eu conheço o trabalho de vocês, viu? Parabéns a todos vocês aqui. E eu quero finalizar, então, quebrando Vereador, o protocolo. Pois não. Só um minutinho. Por gentileza, não, tá aí. Obrigado. Primeiramente, eu sou Juan Sanabria, estou representando aqui o Instituto Água Viva. E quero primeiramente parabenizar ao presidente William pelo projeto, ao vereador Jean também, o Raí, que satisfação poder conhecer pessoalmente, e a importância de poder aprovar verdadeiramente este projeto de lei. A gente que está trabalhando na área há múltiplos anos sabe a necessidade e a luta diária que todos os dias temos. Como o presidente William falou, o telefone não para, e realmente sensacional as colocações que o vereador Jean colocou. 1% parece muito, mas é pouco com a grande demanda que nós temos da população lá fora. A grande demanda que a gente tem. E parece que muitas vezes quer passar desapercebido até que chega até a família da pessoa, até que é um filho, até que é um pai, até que é uma mãe, e que menos você espera está passando por a dificuldade. Mas, infelizmente, a grande população lá fora, é só sair aqui da Câmara e você enxergar nas paradas, nos semáforos, na terminal rodoviária, onde você coloca o olhar, onde você bate o olho, você consiga ver uma pessoa com ferramenta de uso na mão, normalizando algo que não deveria ser normal. E que colocação que fez o vereador Jean, de quanto está se investindo muitas vezes para shows que acabam, que são temporais, e o problema fica, e vai continuar avançando se a gente verdadeiramente não se esforçar e não fazer o necessário, vereador, o doutor e presidente, para que verdadeiramente um projeto tão sensacional, tão maravilhoso como vocês estão apresentando aqui, na presença de todos que estamos lutando por essa causa, para não só acolher, para ter um plano, para ter um lugar com uma equipe multidisciplinar que possa trazer um plano de tratamento para a mudança de vida, porque eu também, assim como o William, assim como meus colegas, várias instituições aqui, eu sou fruto de um tratamento. Assim que hoje em dia eu sou casado, eu trabalho na área há múltiplos anos e é sensacional poder estar aqui, e meu desejo fervoroso é que verdadeiramente possamos conseguir esse 1%. Juan, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Juan. O Juan, eu quero aproveitar a tua fala. O Juan é paraguaio, tá? Para quem percebeu aquele portunhol ali. O meu Juan, sotaque. Quero agradecer ao Instituto Água Viva por todo o apoio que eu sou testemunha que eles têm dado. Enquanto você falava, Deus me inspirou e me deu uma ideia. E já vou avisar ela publicamente aqui, e minha assessora Renata já vai pular da cadeira agora. Renata, é o seguinte, nós vamos fazer uma emenda nesse projeto, e eu vou acrescentar o seguinte: o mínimo a ser investido numa cidade, por lei, deverá ser o mesmo valor investido no exercício passado em shows. Tá? Sensacional. Nós vamos amarrar doutor. agora. Sensacional, vereador. Vamos amarrar. Por isso que a audiência pública é boa. Você discute o assunto com quem entende. Então agora vai ser assim. Coloca lá em Potirendaba também. Coloca lá. Então tá. Quer gastar em show, prefeito, prefeita? Pode gastar. Mas vai gastar o mesmo valor para cuidar do dependente de álcool e droga. É isso, pronto. Ninguém não pode. Quer gastar com show? Quer gastar? É bom para festejar? É bom festejar. Mas vamos cuidar da saúde de quem precisa. Então, Renata, mais um aditivo no projeto. Vamos melhorar o projeto.
Eu acho que é um dos grandes frutos dessa audiência pública. Perfeito. Tá? É isso aí. Vamos fazer isso. Bom, posso finalizar agora, gente? Posso finalizar? Então, gente, eu quero agradecer de coração, pedir que Deus abençoe a vida de todos, que o Espírito Santo entre na casa de cada um de vocês, na entidade de cada um de vocês, em cada Câmara Municipal. E quero finalizar convidando o meu querido William para que vá à frente aqui e que venha até aqui à frente o André Augusto Fittipaldi Figueiredo. Tá? Ele vai receber aqui, simbolizando as demais entidades, uma moção de aplauso e reconhecimento aprovado por essa casa. Porque todas vocês, entidades, têm que ser honradas. Vocês fazem um trabalho devocional. As prefeituras gastam tanto dinheiro com tanta coisa. A gente está hoje vibrando com o futebol. Vamos torcer pelo nosso Brasil. Mas e quem carrega o nosso Brasil, o nosso povo nas costas? Tem que ser honrado aqui. É gol, é gol, é gol e é gol para quem ajuda a população e ajuda aquele doente que está precisando de ajuda. Obrigado. Vamos lá. Vereador. Agradeço ao vereador Peixão, presidente dessa casa, dessa comissão. Muito obrigado, Peixão. Agradeço aos demais vereadores que compõem essa comissão, vereador Jonathan, vereador Anderson Branco, vereador Robson Risse. Agradeço à TV Câmara, muito obrigado, Alexandre, toda a equipe, os serventuários que nos ajudaram, ficaram conosco até agora. Muito obrigado, eu sei que é sexta-feira, Deus abençoe. Obrigado, e você que acompanhou pela TV Câmara, inclusive você, deputado, que acompanhou aí, que eu tenho certeza que está vibrando com a história, né? Já tem uma lista de entidades aqui para receber emenda parlamentar, tem uma lista, tá bom? Obrigado, gente, Deus abençoe, bom final de semana e muito juízo.